Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor iniciante. Estamos aqui para tirar uma dúvida, né? Um questionamento aí que me surgiu de dois setups, que é o que o Stormer usa, que ele chama de Eden dos Traders, na qual ele utiliza esta média móvel de 80 e esta média móvel de 8. Aqui a minha está de 9, mas o de 8. Justamente em comparação com o setup do Larry Williams, que o Palex difundiu bastante aí, que ele usa também. 9.1, que são os pontos de entrada, 9.1, 9.2, 9.3, que usa a média móvel exponencial de 9. E basicamente falando, a minha ideia, o meu questionamento é uma coisa é verdade, né? Os dois setups usam médias móveis, então os setups são seguidores de tendência, apesar de que o do Stormer ele usa também aqui. Ele usa também um estocástico lento, né? Então, isso aqui já é de volatilidade. Mas em papéis seguidores de tendência, na qual eles estão, por exemplo, subindo, o estocástico lento vai ser bem difícil de chegar lá em 20 e 25. Então ele faz os pontos de entrada seguindo as médias, né? Com o preço acima das duas médias. Usando inside bar, David Landry, 1, 2, 3 de compra, preço de fechamento de reversão. E a minha dúvida é qual setup eu vou utilizar? Qual setup é melhor? Qual setup tem mais rentabilidade? Eu não fiz backtest para isso, para comparar os setups, mas o que eu percebi? Que analisando os dois setups, a gente pode ver que na maioria das vezes eu não posso afirmar que isso seria para todas as vezes, mas na maioria das vezes o setup do Larry Williams que o Palex utiliza, que por exemplo aqui é um 9.1, o preço fechou abaixo da média móvel de 9, fechou acima, deu ponto de entrada, tá lá, seguindo com a média móvel, já bateu no alvo, né? E basicamente ele vem precedido, ele vem acompanhado de pontos que o Stormer usa. Por exemplo, aqui ó, 9.1, isso aqui é um inside bar, olha lá, ó, inside bar. Se você for colocar alvos, né, o Stormer ele utiliza alvos, basicamente falando, não seria estopado. Bateu lá no alvo, aqui, bateu lá no alvo, ou estaria acompanhando com a média móvel de 9, aí depende de como você vai utilizar. Então a minha ideia é essa, é mostrar para vocês que tanto o setup que o Stormer usa, quanto o setup que o Palex usa, que o Palex utiliza, os dois vão ser eficientes, os dois fazem 70%, eu acho, ou 80% a mesma coisa. Eles vão seguir a tendência. A única coisa que vai mudar são os pontos de entrada, né? E aqui assim, por exemplo, no do Palex, ele usa muito volume no tempo gráfico diário. Aqui a gente não está levando em consideração isso. A gente está levando em consideração simplesmente o ponto de entrada, para mostrar para vocês que os pontos de entrada que vão aparecer aqui, 9.1, 2 ou 3, eles vão aparecer aqui também no setup do Stormer, com preço fechamento de reversão, inside candle e tudo mais. Vamos pegar outro papel. BTOW. Ó, BTOW. Amarelinho, ponto de entrada. 9.1 aqui. Esse aqui foi o 9.1. Isso aqui rompeu aqui. E esse fechamento menor do que esse, né?
menor do que essa mínima. Então isso aqui é um 9.2. E foi lá, deu ponto de entrada aqui do Stormer. Ponto de entrada foi aqui. Você colocaria o stop aqui? Não, né? Tem uma média móvel aqui passando aqui embaixo. Faz mais sentido você colocar embaixo desse candle. Que aqui é um fundinho. Né? Então, isso precisa ter essas atenções. Mas os pontos, a ideia não é mostrar aqui se foi estopado ou não. Até porque aqui também não foi. Tá aqui embaixo, ó, não foi estopado. Teria quase chegado no alvo já. E aqui estaria acompanhando ainda com a média móvel de 9. Mas a ideia aqui é mostrar justamente que os dois setups eles funcionam e que basicamente um vem precedido e vice-versa dos pontos de entrada do outro. Agora, o setup do Larry Williams e o 9.1, 9.2 ou 9.3, eles funcionam muito para position. E você pode incorporar esses pontos de entrada, porque o 9.2 e 9.3 são setups de correção à média. Você pode incorporar no setup do Storm. Você amplifica os pontos de entrada. O position ele demora mais a fazer os pontos de entrada. Então, quando ele faz um preço fechamento de reversão, né, que é no gráfico semanal isso que você vai estar olhando, né? Vou botar aqui o semanal. Olha lá, ó. Olha o semanal. Ó, semanal. Aqui tem algum setup do Léo Williams que tenha feito. Subiu a média móvel de novo? Fechou acima? Não. Então você não fez nada aqui ainda. Óbvio que a gente não está levando em consideração volume nenhum, tá? Mas você não fez nada aqui. E o do Storm fez? Também não. Para você ver como os setups vêm atrelado um ao outro, eles são atrelados ou eles são precedidos um do ponto de entrada do outro, né? Mas você vê que aqui ele já faz um 2, 3, apesar de não estar acima da média móvel de 8 ou 9. Não, isso não vai influenciar. Aqui está de 9, mas ele não fez. E aqui, ó, ele fez um preço fechamento de reversão. Este candle aqui é um preço fechamento de reversão. Mas ele não está no Eden dos Trades. Mas olha isso aqui, que é uma das características que o Stormer usa. Então, isso aqui quer dizer que assim que ele fizer esse rompimento aqui, você pode fazer a entrada. Isso aqui está mais seguro para você fazer a entrada. E o do Léo Williams, o que ele vai fazer? Assim que ele fechar acima da média móvel de 9, setup 9.1. Deu a entrada, alvinho aqui. Storm também. Mais sensato colocar aqui. E é lógico, fazer parcial, né? Isso aí vai depender de cada trader, mas a ideia que eu quero mostrar é essa. Os setups vocês podem incorporar esses setups no outro e fazer as entradas. Aqui para trás. Aqui foi um ponto de entrada. Aqui ele não deu. Aqui ele não deu ponto de entrada. Mas ele deu um ponto de entrada aqui. Longe da média. Você entraria? Poderia entrar. Stop na mínima aqui. Não estaria estopado, estaria dentro do trade. Mas é mais sensato esperar uma correção, né? Então, espera uma correção. O setup do Storm não tem entradas relacionadas à correção, então pode ser que em sidebar ou preço fechamento de reversão ou Dave Landry não aconteça, né? E você poderia utilizar o do Larry Williams, deu um 9.3 ou 9.2. E também, por exemplo, aqui, se você for prestar atenção, essa mínima é mais alta, essa mínima é mais baixa, essa mínima é mais alta. 1, 2, 3 de compra. Aqui forma um fundinho. Entrada aqui, ó. Tá lá, acionou, stop na mínima. Vamos ver aqui. Não estou lembrado exatamente o alvo, mas praticamente bateu em 161 para um position.
Isso aqui já deveria ter feito parcial ou saído do trade, 23%. Você não precisa pegar mais que isso. Tá? Se fosse até menos, já estaria suficiente para um position, né? Óbvio que aqui o stop é alto, mas você tem que fazer o seu gerenciamento e colocar uma mão menor para não passar muito apertado, né, o psicológico. Mas é isso, ó, todos os setups eles funcionam, você pode incorporar um no outro, ficar prestando atenção, criar regras aqui no screening aqui, ó, e ficar procurando setups que estão seguindo tendência ou que tem critérios de tendência, né? Porque o Palex ele coloca no livro dele que tem critérios de tendência acima das médias móveis, acima da média móvel de 50, de 200, e fechando acima da média móvel de 9. Então isso aí é uma tendência forte, né? Uma tendência boa. O do Stormer também ele funciona assim, só que ele usa a 80 e usa a de 8, mas basicamente falando, se o preço também estiver acima dessas médias, ele vai estar acima da média móvel de 50, então também é uma de 34 e 17, se você for colocar, elas vão estar passando aqui. Elas vão estar passando aqui, ó. Então isso aqui forma o leque, né, de médias, ou leque de mimas que o Bo William usa. Você vê que tudo que usa as médias são muito parecidos e tudo você vai poder incorporar. Então você pode procurar esse leque. O do Storm ele não usa, nesse setup aqui ele não usa a média móvel de 34 e a de 17, mas se o preço está acima das duas, de 8 e de 80, ele vai estar acima dessa, provavelmente. Ele vai estar acima dessas, entendeu? Provavelmente, se ele estiver numa tendência saudável, digamos assim, se você for colocar as médias, ele vai estar acima. Então ele não usa, porque ele já sabe que isso aqui atende, isso aqui engloba. Né? Então, basicamente é isso. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês que os setups funcionam, certo? Então, tanto faz você usar um, usar outro, os dois são eficientes. Óbvio que para um position, se você quiser fazer carregamento do trade usando a média móvel de 9, sem colocar alvo, né? Ou, por exemplo, quando estiver acertando o seu alvo de 200%, né, de 2 para 1, você pode sair e vender a posição para retornar o seu capital e deixar aquele lucro lá com as ações para ficar pro resto da vida, igual o Storm fala muito também nos vídeos dele. Aí tem várias estratégias que você pode ir fazendo, você vai escolhendo, você precisa ir fazendo algumas e testando para ver como é que vai se comportar, mas se você pega um papel que é seguidor de tendência, aí qual a diferença? Os dois? Nenhuma. Basicamente, onde você entrar aqui, você vai andar no trade, você vai ter lucro. Quando o papel está seguindo tendência, não tem muito o que fazer. O seu critério de entrada vai ao de menos. É muito mais fácil você ganhar nesses casos. Por exemplo, inside. Aqui, ó. Tá lá. Tá lá. Entendeu? Deu ponto de entrada aqui. Na mínima. Tá lá. Então, 15% em 41 dias. Aqui, 11%. Então, assim, não tem muito o que fazer. O vídeo de hoje é esse, é para mostrar para vocês que as duas coisas funcionam. Nenhum setup vai ser melhor do que o outro. Esses setups que são seguidores de tendência, eles, de uma certa forma, 80% equivalem, as coisas equivalem para os dois, né? Então os detalhes são válidos para os dois, porque os dois seguem tendência. Então a diferença vai ser em pontos de entrada, em alvos, em forma de fazer o carregamento. E isso, por exemplo, você pode ir vendo o que fica melhor para você, né, e para o seu psicológico. O vídeo é esse, espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou, fui.